Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Como é que vocês estão? Como é que tem sido sua semana? Como é que foi seu final de semana? Tem cultuado a Deus? Tem lido a Bíblia todo dia? Tem orado todo dia? Não deixe de fazer essas coisas, não abra mão. São meios de graça que nos alimentam, né? Que nos dão novo ânimo e mais intimidade com o nosso Deus. Hoje, a gente vai estudar 2 Crônicas, capítulo 31. A gente está chegando no final do livro de Crônicas, do segundo livro de Crônicas. Mas antes da gente começar, a gente vai orar. E eu já vou falar, olha, pega o link, manda para o pessoal, coloca nos grupos, para quem você conhece, para aquela pessoa que você está evangelizando, que está estudando a Bíblia com ela. Vamos todos nós juntos ler a Bíblia e buscar a Deus. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, por este privilégio de podermos te buscar, estudar a Bíblia, aprender de Ti, conhecer Tua palavra, conhecer quem Tu és e também nos conhecermos um pouco mais. Obrigado por cada irmão e cada irmã que está acompanhando esse momento de pastoreio. Abençoa a sua vida, sua casa e nos enche da vontade de Te seguir e de Te conhecer cada dia mais. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Irmãos, como sempre, a gente ora e em seguida a gente louva. Vamos louvar nosso Deus? As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Dos mais altos montes
ao mais fundo mar. A criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Amém, amém. Que lindos louvores. Bom, agora vamos orar pelas nossas causas, que a gente sempre ora, mas eu volto a falar, volto a insistir. Coloca no chat seu motivo de oração. Você tem algum pedido a Deus, alguma gratidão a Deus? Tem algo que você quer louvar a Deus? Coloca aí no chat para que a gente possa orar juntos uns pelos outros. A gente não vai estar orando pelas causas pessoais aqui, mas durante a semana é um privilégio poder orar especificamente pela vida uns dos outros. Então, coloca aí no chat qual é o seu motivo de oração e agora a gente ora, como sempre, pelas nossas causas mais gerais, tá bom? Ó Deus, nosso Pai, nós queremos te rogar, Deus, pelo nosso país. Queremos te rogar por tantas coisas que estão acontecendo, por tantos fatos no cenário político, econômico, nacional, mas também aqui, Pai, no nosso estado, na cidade em que vivemos. Senhor, nós cremos na Tua palavra, cremos que não há liderança que não tenha sido ali colocada por Ti. Mas nós te rogamos, abençoa este povo, abençoa o Brasil.
não só para que seja um país rico, não só para que seja um país próspero, não por essas coisas, mas para que as pessoas possam vir a te conhecer de verdade, Pai, através das lideranças que nós temos. Então abençoa, Pai, nossas lideranças políticas, jurídicas, e abençoa de uma forma especial nossas lideranças espirituais, os pastores, presbíteros, diáconos, líderes do modo geral, que Tu tens colocado sobre nossas vidas. Continua, Pai, abençoando suas famílias, os livrando do mal, dando sabedoria, dando cada dia mais desejo de Te conhecer, de Te buscar, mais intimidade contigo, Pai. Ó Senhor, nos abençoa através dessas pessoas que Tu tens levantado para cuidar e para pastorear de nossas vidas. Quero Te rogar também, Pai, pelas nossas famílias. Essa instituição que Tu criaste para ser esse local de amor, esse local de cuidado, esse local de encontro e de olhar para Ti, meu Deus. Tantas vezes tão atacada, tão banalizada, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, protege nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, abençoa-nos, Pai, por meio das nossas famílias. Se algum irmão que está acompanhando esse momento de pastoreio tem algum familiar que está distante dos seus caminhos, ó Pai, age com misericórdia, com graça, traz de volta essa pessoa, Pai, para os Teus caminhos. Em nome de Jesus, meu Deus, traz de volta essa pessoa. Senhor, se algum irmão meu que está passando por uma dificuldade, eu não sei, talvez desemprego, talvez problemas financeiros, talvez dúvidas, Pai, em relação a caminhos em que deve trilhar, oportunidades que estão disponíveis, talvez problemas nos relacionamentos. Senhor, traz Tua cura, traz da Tua luz, da Tua direção. Enche, Pai, o coração desse meu irmão e o meu também, de um caminho que é reto aos Teus olhos, agradável ao Teu coração, Senhor. Ó Pai, abençoa a nossa vida, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, eu já falei para vocês, 2 Crônicas, capítulo 31, é um capítulo curtinho, mas eu vou fazer uma introdução um pouco maior, tá? Então vai abrindo aí a sua Bíblia, enquanto eu vou aqui conversando e vai acompanhando também o que eu estou falando, porque esse contexto inicial é importante para a gente entender o que tem na narrativa do capítulo e, né, esse contexto, as razões, as consequências de tudo aquilo que o povo estava vivendo. Então vejam, a gente está estudando um momento histórico do reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um dos maiores reis de Judá. Judá, o reino do sul, vocês lembram, né? Israel dividido em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte conhecido como Israel e depois como Samaria, né? O reino do sul conhecido como Judá, Jerusalém. E o reino dele foi ali aproximadamente entre 715 e 686 a.C., tá? E é um período, quando ele assume, assim, é um período marcado por uma grande instabilidade econômica, política e principalmente espiritual. Porém, a Bíblia, quando ela apresenta o rei Ezequias, ela tem dá um destaque para algo muito especial da vida dele. Porque segundo Reis, capítulo 18, versículo 5, fala assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Veja que testemunho que Deus dá deste servo, né? Nenhum rei confiou em Deus como Ezequias confiou. O pai de Ezequias era chamado Acais. E Acais conduziu Judá a um dos momentos mais sombrios da sua história. Um pouquinho antes desse capítulo que a gente vai estudar, né,
que é o capítulo 28, fala que Acais, dentre outras coisas, mas fechou as portas do templo, interrompeu o culto ao Senhor, multiplicou altares pagãos, promoveu idolatria, fez alianças políticas de verdade desastrosas com a Síria, né? E enfraqueceu tanto economicamente quanto militarmente o reino. Então, quando Ezequias ele assume o trono, que era de seu pai, ele herda um reino que espiritualmente, religiosamente estava devastado e politicamente muito fragilizado. A resposta que Ezequias encontra e implementa não começa com reformas militares e econômicas, e isso é algo muito especial na história do rei Ezequias, porque ele começa cuidando do relacionamento do povo com Deus. E esse detalhe ele é algo assim significativo, porque o cronista ele tá apresentando a restauração espiritual como o fundamento, como a base para a restauração nacional. No capítulo anterior, né, que nós vimos recentemente, nós temos uma das, eu vou dizer assim, uma das descrições dos acontecimentos mais extraordinários do Antigo Testamento, porque após Ezequias purificar o templo, foi lá no capítulo 29, ele decide restaurar a celebração da Páscoa. Porém, havia um problema. O problema era que muitos sacerdotes ainda não estavam preparados. Por isso, a celebração ela é adiada para o segundo mês. E, enfim, isso não foi um grande problema, porque a lei permitia que isso acontecesse em condições excepcionais, e essa era, de verdade, uma condição excepcional, né? Então, Ezequias ele envia mensageiros por todo o Judá, mas e também pelas tribos, né, remanescentes do antigo reino do norte, aqueles que ainda temiam a Deus. E o convite que Ezequias faz é algo que vai muito além de questões políticas. Porque ele fala assim: voltai-vos para o Senhor. Voltai-vos para o Senhor. Dentro daquele momento, né, historicamente pagão, muitos zombam dos mensageiros, porém outros se arrependem e vão a Jerusalém. E a celebração da Páscoa, né, esse evento, a Páscoa, ela se torna um momento de uma profunda unidade espiritual ali. O povo ele experimenta uma alegria tão grande que decide prolongar, esticar nessa celebração voluntariamente, né, espontaneamente, por mais 7 dias. E o capítulo 30 ele termina afirmando que havia muito tempo que Jerusalém não experimentava uma alegria tão grande. Vejam, o que o povo estava vivendo ali, o que o povo estava experimentando ali, era de verdade um avivamento espiritual. E esse avivamento ele começa no coração do povo antes de produzir mudanças estruturais na nação. O avivamento começa em cada indivíduo, começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós. Foi assim que aconteceu ali. E o capítulo 31, ele não descreve para a gente um novo evento, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje. Mas ele mostra, na verdade, as consequências daquele avivamento vivido ali no capítulo 30. Ou descrito, narrado ali no capítulo 30, né? E essa conexão é algo assim para a gente muito importante, porque o povo não saiu da Páscoa somente feliz, alegre ou emocionado. O povo sai da Páscoa transformado. O avivamento espiritual transforma o indivíduo. Por isso,
A primeira atitude do povo após a festa não foi voltar para casa, mas foi destruir ídolos pagãos. E essa sequência, ela ensina para a gente um princípio muito importante aqui. O avivamento, ou a verdadeira adoração, ela sempre produz arrependimento e mudança de vida. Sempre. Não tem como alguém falar que adora a Deus em espírito e em verdade, adora a Deus genuinamente, se não houve mudança de vida. Ou alguém falar que está passando por um avivamento, que viveu, que experimentou avivamento e não houve arrependimento. Não. Essas são marcas desses fatos, né? Então, o que a gente vê no capítulo 31 não é um entusiasmo religioso, mas uma reorganização completa da vida nacional a partir da palavra de Deus. Eu falei que a introdução ia ser grande, agora a gente vai para o texto. E esse capítulo tem uma coisa interessante, porque ele não começa com uma nova perícope, né? Ele está encerrando a narrativa do capítulo 30. Então, o versículo 1, ele é o encerramento ali do capítulo 30. Vamos ler o versículo 1. Acabando tudo isso, ou seja, acabando ali a celebração da Páscoa, né? Todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Vejam, terminou a Páscoa, o povo já sai por todo Judá, quebrando tudo, quebrando todo símbolo de idolatria, de culto pagão. Quebraram colunas, postes ídolos, altares, lugares altos. Foi uma forte expressão exterior daquilo que eles estavam vivendo, que estava fervilhando ali no coração deles. E eu quero ressaltar aqui, eu quero fazer uma ênfase, que não teve nenhuma palavra de rei, de sacerdote, de profeta, falando para o povo, vai lá e quebra... Não teve. O povo foi lá de vontade própria. Ninguém precisou obrigá-los a fazer isso. Por que não? Porque houve arrependimento de pecado. E o arrependimento verdadeiro sempre produz uma mudança concreta. Se alguém se arrependeu do seu pecado, os frutos desse arrependimento são visíveis. É interessante, a gente olha para a história da igreja, né? E, assim, em termos históricos, comparando aqui com a narrativa bíblica, algo bem mais recente, a Reforma Protestante, ela trouxe uma ênfase que a fé salvadora, ela nunca aparece ou permanece sozinha, porque ela necessariamente vai produzir frutos. É como a Bíblia diz, e a Reforma, né, enfatiza que nós não somos salvos pelas nossas obras, por aquilo que a gente faz, fez ou pode fazer, ou tem capacidade de fazer. Não. Nós somos salvos pela fé. Mas essa fé, ela transforma as nossas vidas. Ela produz frutos, frutos de arrependimento, frutos de uma nova vida, de um novo coração, frutos visíveis para todo mundo. Eu quero dizer com isso que uma experiência espiritual genuína, ela sempre afeta os nossos hábitos, sempre afeta o nosso comportamento. Nós não somos salvos por conta do nosso comportamento, mas porque somos salvos, o nosso comportamento ele muda. E a
A reflexão que a gente faz diante desse poder da palavra, do Espírito que vem, que implode tudo dentro da gente, eu estou convencido dos meus pecados, eu estou arrependido deles. Então, agora é a hora de sair por toda Judá, Benjamim, Efraim, Manassés e quebrar todos os altares, todos os postes ídolos. Quais são os ídolos que permanecem em sua vida, meu irmão? Quais são os ídolos? Quebra isso. Quebra isso. Ninguém, nem nada pode se assentar em um lugar que só pertence a Deus. Existe talvez algum pecado que você continua preservando, que você continua relevando, que de alguma forma você tem convivido com ele e está até aceitando? Tire isso de sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso não te pertence mais. Bom, vamos voltar ao texto. Versículo 2. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu trabalho, né? Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, o seu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês, acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Meus irmãos, vejam, houve o avivamento. O povo sai tirando tudo que representava aquela vida de pecado, vai destruindo, né, toda aquela idolatria. Mas está sendo agora estabelecido novamente a ordem, a forma do culto que Deus tinha ordenado. E quando o rei fala com o povo responde, trazendo abundantemente os seus dízimos. Eram cereais, era vinho, era azeite, mel, frutos, enfim. E o texto ele fala para a gente que os montes de ofertas, né? O texto fala os montões, né? Os montes eles eram tão grandes que precisavam ser armazenados. Quando Ezequias ele pergunta, né, lá para o sacerdote sobre aquela abundância, a resposta que ele tem é: desde que o povo começou a trazer essas ofertas, não tem nos faltado mais nada. Pelo contrário, tem sobejado, tem sobrado. Percebam que o foco do texto não é a riqueza do povo, não é que o povo tinha
muitos recursos, muita comida, muito cereal. Não, não tem a ver com isso. Mas o foco é a provisão do Senhor. A generosidade cristã, esse coração de servo, de um coração de humildade ali, né? Um coração submisso, não nasce, na vida cristã, não nasce de pressão de ser ninguém. Nasce da gratidão a Deus. É por isso que a palavra vai dizer lá no Novo Testamento, em tudo dai graças. Porque o povo não está aqui contribuindo para comprar o favor de Deus ou para, de alguma forma, negociar, né, ou barganhar ali com Deus, como era a prática dos povos pagãos ali daquele momento. Mas o povo está contribuindo, o povo está dando, porque ele já recebeu. Das mãos do Senhor recebeu, e para as mãos do Senhor devolve. Esse princípio que é estabelecido e é vivido no Antigo Testamento e permanece no Novo Testamento e permanece por toda a história da igreja, nos alcança nos nossos dias e continuará sendo assim até que Jesus volte. O que eu quero aplicar, né, para as nossas vidas acerca disso? É que a maneira como a gente administra os recursos que Deus nos dá revela muito sobre nossa gratidão a Deus. Revela muito sobre o nosso coração. Porque generosidade não é simplesmente uma questão financeira. Generosidade não é simplesmente uma questão de estar sobrando dinheiro. Não é. Porque, inclusive, nos nossos dias, essa não é a realidade da grande maioria de nós. Mas a generosidade é uma demonstração prática da confiança na providência de Deus. Você se lembra o que a gente estava falando? O povo não estava dando porque alguém mandou, mas estava devolvendo porque entendeu que de Deus recebeu. Vamos voltar para o texto, versículo 11. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Ina e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto os pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos, segundo os seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados.
Então veja, Ezequias estava organizando ali, organizando o reino, organizando, né, também a vida religiosa do povo ao cuidar ali, né, da vida dos sacerdotes e levitas, né? Ele nomeia administradores, atribui ou distribui, né, responsabilidades, registra as famílias sacerdotais. Está havendo aqui um planejamento, controle, prestação de contas, uma boa mordomia. E esse trecho que nós lemos, ele mostra que sermos bons gestores, bons cuidadores das coisas de Deus, não é falta de espiritualidade. Muito pelo contrário. Administrar corretamente os recursos do povo de Deus faz parte da fidelidade cristã. Não necessariamente você vai estar administrando os recursos da igreja como um todo, ou da congregação que você faz parte ali, né? Aquela igreja local. Mas o cuidar dos recursos que Deus lhe dá já é um ponto de fidelidade cristã. A mordomia, no sentido bíblico, ela envolve sim competência, mas também envolve integridade. Por isso que a gente fala assim, ó, uma igreja sadia, ela sim, ela administra os recursos que possui com excelência, ou assim, ou ela se esmeira, né, para administrar bem esses recursos. Mas ao mesmo tempo, se aquele líder é um líder que Deus colocou sobre sua vida, ele é digno de confiança para gerir esses recursos. Não estou dizendo que não possa haver problemas, não possa haver erros, não possa haver pecados, não. Né? Mas eu estou dizendo que uma liderança espiritual sadia, ela vai entender isso da parte de Deus. E é por isso que a gente, dentro do meio presbiteriano, né, assim, de verdade eu vejo esse governo presbiteriano como uma coisa muito preciosa da parte de Deus, porque literalmente é o povo confiando nos líderes o cuidado espiritual e a mordomia dos recursos que Deus dá para aquela igreja. Vamos para os últimos versículos aqui. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Versículo 20, tá? Vou começar de novo. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Não entendam, meus irmãos, né? Assim, sempre que surge essa palavra, a gente precisa, né, explicar contexto, aplicação. Não entendam prosperidade como uma promessa automática de riqueza, né? Prosperidade na Bíblia não tem a ver com algo como, se eu for fiel, Deus vai me dar, né, isso, esses bens, essa riqueza. Não tem nada a ver com isso. Prosperidade na Bíblia é a aprovação de Deus acerca da gestão, né, da mordomia ali dos recursos. É você estar satisfeito em Deus com os recursos que Ele tem te dado para cuidar, para gerir e fazer isso com fidelidade. Então recebe da parte de Deus essa aprovação. Isso é prosperidade, né? Porque o texto ele não está ensinando para a gente nada sobre o que a gente ouve falar aí na TV aberta, na internet, sobre prosperidade, essa teologia, evangelho da prosperidade. Não. O texto não ensina isso. Mas ele mostra que Deus se agrada da fidelidade dos seus servos. E às vezes essa fidelidade ela pode até resultar em alguma prosperidade material. Mas isso não é uma regra, tá? Não é regra na Bíblia. E não pensem assim. Porque tantas outras vezes, na própria Bíblia, a fidelidade do homem a Deus resultou em perseguição.
Mas em ambos os casos, perseguição ou riqueza material, enfim, a riqueza que o crente tem é a comunhão com Deus. Retomando aqui o texto como um todo, o que a gente viu foi que todo avivamento, ele produz uma santificação na vida do crente. O verdadeiro mover de Deus transforma o comportamento, transforma prioridades, transforma relacionamento, ou seja, transforma as nossas vidas. E como fruto dessa transformação, a gente vai ter um coração grato, que entende que Deus é digno da melhor administração que a gente puder dar aos recursos que estão em nossas mãos, que estão sob nossos cuidados. Espiritualidade e esse zelo, né, pelas coisas que Deus tem nos dado, na gestão dessas coisas que Deus tem nos dado, vão sempre caminhar juntos. Porque ser um bom mordomo é de verdade um ato de adoração a Deus. Faz parte do culto ao Senhor que nós prestamos com as nossas próprias vidas. E lembre-se sempre que a reforma que Ezequias promoveu ali não foi baseado em inovação, em coisas que surgiram na cabeça dele. Não. Essa reforma foi de verdade um retorno às Escrituras. Para a gente concluir, eu queria fazer aqui algumas outras aplicações. Primeiro é que toda experiência genuína, verdadeira com Deus, resulta em mudanças práticas, traz frutos visíveis desse relacionamento com Deus, do arrependimento dos pecados. Hoje nós temos muitos ídolos, né, que atacam as nossas vidas na sociedade em que vivemos. Normalmente uma boa carreira, uma boa fama, né, um bom nome, um bom casamento. Filhos, né, comportamento de filhos, tudo isso acaba se tornando ídolos em nossos corações. Cuidado com esses ídolos que ainda competem pelo seu coração. Seu coração só pertence a Deus. Não abra mão, meus irmãos, assim, do culto doméstico. Não abra mão da generosidade cristã, da fidelidade a Deus, porque são pequenas decisões que moldam a vida espiritual da família como um todo, de todo o lar, sabe? Lembrem-se também que o avivamento, ele não é medido por emoções. O avivamento não é medido por tempo. O avivamento não é medido por grito. O avivamento, ele é evidente na santidade, na busca por santidade do povo, na fidelidade doutrinária, na boa administração, no compromisso com a missão que Cristo nos deu. Segundo Crônicas, nos ensina que a verdadeira reforma, o verdadeiro avivamento começa na adoração. Alcança o coração e, por fim, se manifesta na forma como a gente vive. Esse texto que nós lemos hoje nos lembra que Deus não busca apenas momentos de entusiasmo, né, de êxtase espiritual, não. Mas Deus busca um povo cuja vida inteira seja reorganizada em torno da sua palavra. Então a pergunta que fica é: será que a minha devoção a Deus tem produzido mudanças concretas nas mais diversas formas como eu administro meu tempo? Será que você tem tempo para ler a Bíblia todo dia? Você tem tempo para orar todo dia?
na forma como eu administro meus recursos, na forma como eu administro meus relacionamentos e o meu serviço a Deus? Ou será que a minha devoção a Deus são apenas emoções? Eu choro, eu sorrio, eu pulo, sei lá, né? E depois isso passa e acaba. Deus, Ele escolhe pessoas para mudar a vida e para moldar a vida dessas pessoas ao caráter de Cristo. Amém? Vamos orar uma última vez? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que nos confronta, que nos chama de volta ao Evangelho, ao centro do Evangelho, Pai. É o que nós mais queremos, é viver uma vida que te agrade, é viver uma vida conforme a Tua palavra diz que é boa aos Teus olhos, Pai. Nos ajuda, Pai, nos guia, nos sustenta, nos faz perseverar. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Agora abençoa, Senhor, também cada irmão meu que está acompanhando esse momento de pastoreio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao último louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.